Hi, Beatriz. Pessoal, pronto, gravando, tá? Vão colocando aí no chat a chamada dessa aula, tá? Cara, eu tô ótimo, Pablo. Valeu, cara, tô bem, tá? Vocês estão bem também? Tá suave pra vocês? Isso aí, pessoal, o que a gente tem pra não, né? O que a gente tem pra hoje? A gente tem a correção da, da aula passada, né? Da atividade da aula passada, e a gente tem aquele tópico que eu disse que eu ia voltar e comentar, né? Um tópicozinho de suplemento pra gente, tá? Pois vamos lá. Que no caso, para adiantar, tá? É na página 40, tá? Enquanto vocês vão colocando isso, a chamada é 40. Não tá bem, Raiz, esquece de escada. Eu também. Inclusive, no meu caso, é porque no meu caso, assim, eu tô trancado em casa, mas é questão de segurança mesmo, né? O problema é se vocês ouvirem umas galinhas, uns galos cantando até brinco, tá? Não é culpa minha, tá bom? Caso eu tô na casa da minha avó, que é na serra. Aí, sabe, né? Ela cria um monte de galo, galinha, essas coisas. Sim, vamos lá, né? Página 40, tá? Todo mundo aí livre na página 40. Pronto, a gente tinha atividade relacionada com aquelas três palavrinhas, né? A gente estava aprendendo a usar o go, o do e o play para várias atividades, né? A gente viu o quê? A gente deu uma lidinha na página anterior, que o play a gente geralmente usa para esportes com bola, né? I play football, I play basketball, tudo que envolve bola. E também eu acrescentei informação de que esse play a gente pode usar para tudo que está relacionado a jogo, tá? Play videogames, play crosswords, né? Que é palavras cruzadas, e qualquer jogo, tá? Que você se divirta e joga, tá? Como assim, Paulo Vitor? Não entendi. Da atividade que você está falando que ficou sem sentido? A gente vai fazendo ela, tá? A gente viu que o Go, geralmente é atividades que a gente consegue praticar sozinhos, né? E o Do é geralmente para coisas marciais, né? Ou então para coisas relacionadas a atletismo, tá? Vamos lá. A gente vai fazer agora, tá, Paulo Vitor? A gente vai corrigir ela, a gente vai ver. Pronto, a questão número 3, não, a 2 no tópico 2, né? Questão 2 no tópico 2 da página 40, diz o seguinte: We plan to, tracinho, camping in national parks during the holidays. E aí, qual foi que vocês colocaram? A gente tem play, go e do. Ó, vamos colocar um do. Mas eu recebi, tá? Quem fez o desenho, eu dei uma olhadinha, tá? A maioria colocou go, tá? E é isso aí, tá? Por que go é a resposta certa? Porque camping, pelo que a gente viu ontem, né? Tá com ing. A gente aprendeu que geralmente o go, quando a gente vai falar de uma ação, exatamente, Beatriz, quando a gente vai falar de uma ação, o go, sempre, tipo, 90% das vezes, tá? Ele vai estar acompanhado do ing. Então, se a gente olha para o ing, a gente já mata logo. Não, se tem ing, é go, tá? Pelo menos nesse contexto de ações, de esportes, de atividades, o go é sempre com a próxima palavra no ing. É isso aí, a letra é a correta. Não vai marcando aí, tá? A letra B. Página 40, tá, Walter? Página 40. E camping, para quem não sabe, camping é acampar, tá? Vamos lá, A3, né, o tópicozinho 3. Diz o seguinte: Many parents and their friends, tracinho, cards a lot in winter. E aí, que vocês colocaram? Julia play, Raikkonen play, Alan do, Maria Barreto colocou do. Pronto, ó, vamos corrigir, né? Nesse caso, lembra da informação que eu acrescentei? Joguinhos, qualquer jogo, a gente também pode usar play. No caso, a gente está falando de cartas, né? Então, o que a gente faz com as cartas? A gente joga cartas. Então, é um jogo, tá? Não é, por exemplo, uma ação que a gente... Por mais que não seja uma ação feita com bola, mas lembra do que eu falei na aula passada. Play também é usado para joguinhos, tá? Qualquer jogo é play. Exatamente. Então, o certo é play cards, tá? Que é jogar cartas. Não poderia ser go, porque geralmente são atividades que você faz sozinho, né? Tipo escalar, esquiar, nadar. Por mais que você possa jogar cartas sozinhos, né? Isso ficaria estranho, ô Raíssa. Ficaria um pouquinho estranho fazer cartas. Por exemplo, não poderia ser do também, né? Não poderia ser do fazer, porque a gente vê aqui que é mais para artes marciais, né? Ou então coisas atléticas. Então também não faria sentido, tá? Então vai ter que ser play mesmo, né? É a melhor opção. A Larissa, a 2, esse tópico 2 é a letra B, tá bem? Que é go. O tópico 3, que no caso vai ser agora, que a gente acabou de resolver, é play, que é a letra A.
Ó, beleza, Pablo. O do, como a gente viu na página anterior, tá até dizendo assim na página anterior. Quando for uma arte marcial, como karatê, judô e taekwondo, usamos do. Por exemplo, fazer taekwondo. Do taekwondo. Por exemplo, karatê. Do karatê. Ou então para coisas relacionadas à ginástica, tipo do gymnastics, né? Do atletism, né? Fazer atletismo e coisas do tipo. Tá na página anterior, Pablo, a gente viu, tá? Então, o do é para geralmente artes marciais ou coisas relacionadas ao atletismo. Mas é isso aí. Vamos pro tópico 4, né? Diz o seguinte: The best way to keep fit is to, tracinho, gymnastics regularly. Que no caso é o seguinte: o melhor modo, ou a melhor maneira de ficar fit é tipo em forma, né? É, tracinho, ginásticas regularmente. Isso aí, do, tá? Que é uma atividade que está envolvendo atletismo, né? Fazer ginástica. Então é do, né? Fazer ginástica. Letra C. Isso aí, Maria, Pablo, Beatriz, certíssimo, tá? Isabela, Ana Patrícia. Vamos para 5, tá? O tópico 5. Diz o seguinte: Jimmy and Tom have to decide to, tracinho, karate this year. E aí? Essa aqui exatamente, ela estava meio que dada na página anterior, tá? É do mesmo, tá? Vai ser do, porque no tópico anterior está dizendo que atividades como karatê e atividades marciais a gente usa do. Então é a letra C, tá? Vou até colocar a sequência toda, né? Caso o tópico 2 é B, vou deixando aí no chat. O tópico 3 é A. O 4 a gente viu que é C. E o 5 a gente viu que é C também. Pronto, certíssimo. Vamos lá, pronto. Aqui são aqueles aspectos, né, culturais que eu ia comentar, né, na aula passada, mas não deu tempo para a gente ler. E, de novo, está em português, tá? Quero a participação de vocês. Quem se candidata para ler para a gente os 2 primeiros parágrafos? Quem se candidata? Para a gente ler e comentar. Tudo bem, Walter. Pode ser, Pablo. Vai lá, Pablo. Os 2 primeiros parágrafos. Pode ir. Me escutando? Tá ótimo, tá? Tô ouvindo. É para falante? Isso, para o falante brasileiro, isso aí. Para falante brasileiro de inglês, lidar com diferenças que para nós são insignificantes não é tarefa fácil. Vimos que algumas atividades de lazer são acompanhadas pelo verbo do, fazer. No entanto, conhecemos o verbo make, também fazer, que é usado em outro sentido na língua inglesa. Instaura-se então uma dificuldade em diferenciar algo que parece imposto pela língua. Exemplo, make a wish, faça um pedido. Do you homework, faça uma lição de casa. Pronto, o que é que a gente tem? O que é que ele está querendo dizer para a gente? Ele está querendo colocar para a gente algumas diferenças da língua que é difícil para falantes brasileiros. Que a que ele está ressaltando é essa diferença aqui. Em inglês nós temos 2 verbos, tá? Vamos colocar aqui o make e o do. O make e o do, os dois são traduzidos como fazer, tá? Se você for traduzir do, o que significa do? Fazer, tá? Alguns contextos é que ele está diferente. Vou até deixar no chat, né, para ir ajudando. Alguns contextos ele vai mudar, mas quase sempre vai ser o verbo fazer. E o make, que se escreve totalmente diferente, também é traduzido como fazer. Aí você fica, ué, em português a gente só tem uma palavra fazer, mas em inglês a gente tem 2. Como que a gente usa? Como é que a gente sabe quando a gente usa do e como é que a gente usa, quando que a gente usa make, tá? Esse próximo parágrafo vai dar uma pequena explicação sim pra gente, mas depois eu completo explicando um pouquinho melhor, tá? Pronto, a gente tem agora o próximo parágrafo, os 2 próximos parágrafos. Quem pode ler pra gente? Pode, Pablo. Vai lá, Pablo. Você vai digitar o chat, vai ser no microfone. Professor, eu posso? Pode. De onde é Make a Wish? Make a Wish tu tá falando do exemplo que tá aqui no livro, Walter? Para começar, de onde é que eu começo? Ah, sim, entendi. É depois do parágrafo que tem Make a Wish. É nesse parágrafo que começa assim. Em princípio, a gramática explica, né?
Tá? Então, Pablo, só um instante, tá, Pablo? Pronto, é um exemplo, tá? A gente tem esse do karatê, fazer karatê. E a gente viu o exemplo, né, de make a wish, que é faça um pedido. A gente já vai ver a diferença do do e do make, tá? Mas, Walter, lê aí pra gente. Continua. Em princípio, a gramática explica que o make para atividades concretas e do para abstratas. Mas no exemplo acima, essa diferenciação fica confusa. Só um instante, ô Walter. Eu acho que não sei se foi só aqui, mas o primeiro, a primeira linha falhou um pouquinho, eu não entendi. Não sei se foi todo mundo ou foi só aqui, mas você pode repetir? Em princípio, vai de novo, tá? Em princípio, a gramática explica que usamos make para atividades concretas e do para abstratas. Mas no exemplo acima, essa diferenciação fica confusa. Apenas na leitura é que identificamos essas diferenças. Com delas, lidamos com as características da língua. Pronto, ótimo, Walter. O que ele está dizendo, né? Algumas pessoas tendem a diferenciar do com essa ideia de que para coisas abstratas, que o make, como ele diz, né, para coisas concretas e o do para coisas abstratas. Não, isso não vai, já pode ser, Isabel, tá? Só que isso não faz tanto sentido, como ele acabou de dizer. Nesse exemplo acima, a gente não consegue, como assim? As duas são de alguma maneira abstratas. Mas qual é a melhor forma? Qual é realmente a verdadeira melhor forma de você diferenciar do de make? Geralmente o do é fazer no sentido de fazer uma ação. Por exemplo, do karatê, por exemplo, fazer o trabalho, né, uma ação, do homework ou do the work, fazer no sentido de ação mesmo. Esse make é fazer no sentido de você produzir alguma coisa, de você criar, né? Por exemplo, fazer um bolo, make a cake, make a cake. Você nunca vai dizer do a cake, não faz sentido. Porque se o fazer está no sentido de você produzir alguma coisa, é make. Por isso que a gente coloca make, eu quero deixar no chat, make a cake, né? Faça um bolo, né? Make a cake. Ficaria muito errado você colocar do a cake. Então, deixar assim, para um X aqui. Não faz sentido, tá? Porque o bolo, o ato de fazer um bolo é um ato que você cria. Ele está sendo criado. Se está sendo criado, você usa make. Então, é uma questão de sentido, né? Pra gente, é difícil isso em português, porque pra gente o verbo fazer é um verbo só. A gente tanto fala fazer, sei lá, fazer um esporte, como fazer um bolo. Pra gente não tem diferença. O verbo, ele meio que... só um instante. Eu repito, tá, Pablo? Então, é como se pra gente, em português, o verbo fazer, ele serve pra qualquer coisa. Em inglês, não, tá? Tudo bem, eu vou repetir, tá? Seguinte, em português, repetindo, em português a gente tem o verbo fazer, tá? Em inglês, a gente tem duas palavras para falar o verbo fazer. Pode ser o verbo do, assim, ou pode ser o verbo make, tá? Como é que eu sei quando eu uso do e quando é que eu sei que eu uso make? Eu vou usar o make quando o fazer, o sentido de fazer, é no sentido de você produzir alguma coisa. Eu dei o exemplo de fazer um bolo, né? O ato de fazer um bolo é uma coisa que você produziu. Por exemplo, fazer uma roupa. Se eu colocar assim, make a clothes. Eu falo make a clothes, a ideia que eu estou dando. Desculpa, faltou um ezinho aqui, mas não tem problema não. Make a clothes dá uma ideia de que você está fabricando uma roupa. É como se esse make, uma das traduções possíveis fosse fabricar. Então, é o sentido de fazer, mas na ideia de que você está produzindo alguma coisa. O do é fazer no sentido de uma ação. Por exemplo, fazer karatê. I do karatê. Ou seja, é fazer uma ação, não fazer uma coisa, entendeu? Então, o do é muito mais fazer uma ação e o make é muito mais fazer uma coisa. Vocês entenderam a diferença que a gente usa mais ou menos? Tudo bem, Fábio? Pronto, você pode fazer assim. Pronto, Ana Patrícia, ótimo. I will make a test. Você vai produzir um texto. Isso aí. Ficaria muito estranho. I will do a text. Ficaria bem esquisito, tá? Pronto, ô, Ricardo, repetindo para você, tá, Ricardo? Esse do significa fazer também. Só que é muito mais no sentido de tu fazer uma ação. Fazer no sentido de ação mesmo. Não é no sentido de você produzir alguma coisa. No sentido de ação, fazer uma ação. Tá? Do karatê, do taekwondo, qualquer coisa que envolva ação, você usa do. Pronto, Ricardo? Tudo bem? É isso aí. Então, pronto. É por isso que o texto já coloca assim, né? É difícil para falantes brasileiros, porque a gente não tem essa diferença. Mas vamos lá, vamos para frente, tá? A gente tem os dois últimos parágrafos que a gente tem. Quem que vai ler é a Isabelle, né? Vai lá, Isabelle, pode ler pra gente, os dois últimos. Tá me escutando? Tô, tá ótimo. Comecem apenas na leitura, né?
É assim, a tendência... Não, tendência peraí. Não, pronto, a tendência de aportuguesamento, pronto, a partir daí. Tá, a tendência de aportuguesamento é bem natural quando estamos aprendendo no substantivo. Aerobias, nossa tendência, enquanto não falantes, é executar a pronúncia utilizando todas as vogais A, E, R, O, B, I, C, S. No entanto, a pronúncia correta não se fala vogal A, já que em inglês algumas vogais são deletadas da fala em virtude da origem da língua. É R, O, B, I, C, S. Pronto. Isso aqui é um outro elemento que também pode ser difícil para quem é brasileiro e está aprendendo inglês. Porque o português é uma língua que a gente diz que o português é uma língua fonética, ou seja, todas as letras do português ela tem um som, tá? E quando a gente vai ler uma palavra em português, a gente fala todos os sons das letras, com raríssimas exceções. Então a gente tende a ler do mesmo jeito que está escrito. Então é muito fácil tu pegar uma palavra em português, de uma vez que tu aprendeu o alfabeto e aprendeu os sons, aí você pega uma palavra em português e você consegue acertar a pronúncia dela. Faça do modo certo, mais ou menos isso, Raíssa. Agora, em inglês a gente tem uma pequena diferença. As vogais em inglês, muitas vogais não são pronunciadas. Ou seja, alguns sons, algumas letras do inglês a gente chama de silence letters, ou seja, letras silenciosas. Elas estão na palavra, mas a gente não pronuncia. Então, por exemplo, aqui a gente deu o exemplo da palavra que a gente, aportuguesando, ficaria aerobics, mas a pronúncia correta é aerobics, ou seja, é como se a letra A do começo ela fosse apagada. Então, em inglês, muitas vezes eles têm essa tendência de pegar uma vogal e apagar ela, de cortar a vogal da pronúncia. Posso até dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo aqui no chat, tá? Vou colocar assim, frase simples. I played video game. Pronto, uma frase super simples. Eu tenho aqui, por exemplo, a frase I played video games. Eu joguei videogames. Se você for prestar atenção na pronúncia da palavra played, instante, tá, Raquel? Só vamos para não perder o exemplo, mas eu vou já comentar, tá? Se você prestar atenção na pronúncia da palavra played, a gente não está falando played, a gente está falando played. Você percebe que a gente está pegando esse E e a gente está cortando ele. Então, em inglês, a gente tem essa tendência de algumas vogais nem sequer ser pronunciada. Isso, com certeza, é difícil para quem fala português, porque a língua portuguesa é muito de vogal, a gente pronuncia todas as vogais. Em inglês, eles engolem boa parte delas, né? O que deixa bem difícil para a gente estudar e acertar a pronúncia muitas vezes. Sobrando para a gente, o melhor método para a gente aprender a pronúncia das palavras em inglês é a gente ouvir mesmo. A gente, por exemplo, como eu faço, né, como eu gosto de fazer, estou assistindo um vídeo em inglês, ou pode ser um filme em inglês, né, com áudio em inglês, e eu coloco a legenda também em inglês. Para que, à medida que a pessoa que estiver no vídeo vá falando, eu vá observando a escrita das palavras e vá fazendo a conexão com a pronúncia. Então, essa acaba sendo a melhor forma de você aprender a pronúncia das palavras em inglês. Porque elas não são, você não consegue ler e acertar a pronúncia só de leitura. Você tem que ouvir como eles realmente pronunciam. É como se não existisse regra para a pronúncia. Ela é meio aleatória, às vezes. Ele tem hora que ele come uma vogal, tem hora que eles descartam uma consoante, e isso tu tem que simplesmente ouvir até tu aprender. Então, essa é uma coisa bastante difícil pra gente. Então, Riquelme, vamos lá, né, Riquelme? É make, fazer algo. Isso, no sentido de fazer, produzir. Você poderia até colocar make, traduzir make como produzir, se você quiser. É uma possibilidade também. E do é fazer, mas no sentido de fazer uma ação. Tá ok. É isso aí, Riquelme. É isso aí. Certíssimo. A gente, se eu não me engano, vai ter só uma exceção, que é cometer, quando a gente fala fazer um erro em inglês, o ideal seria usar do, mas essa é a única exceção que eu conheço, né? Quando eles vão dizer fazer um erro, eles dizem make a mistake. Também nunca tive explicação para isso, nem eles sabem explicar o porquê, mas eles usam fazer um erro, a expressão, né? Cometer um erro em inglês é make a mistake. Embora seja uma ação, mas eles usam make, tá? Então, isso é a única exceção, basicamente, que eu lembre que esse make, esse do não vai cumprir a regra. É no sentido de cometer um erro. Eles sempre vão usar make. Fazer o certo? Aí sim, aí seria o mesmo sentido. No caso, fazer o certo. Make and right. Fazer o certo. Poderia ser. Como foi a Raíssa que colocou. Tá? Então, essa questão de cometer erros, cometer acertos, geralmente eles vão usar make. Né? Embora seja uma ação. Tem dessas, tá? A gente só aceita. Embora não faça muito sentido pra gente. Mas é assim, tá? Assim mesmo.
Tem muita coisa que a gente só absorve, por mais que a gente não consiga entender em português, mas a gente só absorve e reproduz, porque é o que a gente tem para fazer, né? Então é isso aí, tá? Ô, pessoal, obrigado para quem fez a leitura, tá? Ajudou bastante, tá? Foi muito bom a gente comentar essas diferenças da língua, né? Que às vezes são bem chatinhas, bem complicadinhas, mas fazem parte, né, do estudo. E é isso, pessoal. Essa é a última atividade do capítulo, então a gente já pode, né, considerar esse capítulo como finalizado. A gente está no começo do mês, então a gente vai ter um novo capítulo, né? Você pode até passar a página ao lado, que vai ter, na verdade, vamos para a página 42, tá? Então vamos lá, Raíssa. Então eu posso definir que make é produzir para diferenciar do do. Pronto, é uma boa diferenciação, tá? É uma boa forma de você diferenciar. Traduzir o make como também produzir. Pode ser, é uma boa. Só se atenta para aquela exceção que eu disse, né? Que fazer um erro é make a mistake. Acho que é a única exceção que eu lembro, tá? Pronto, vamos lá, tá? Página 42. A gente vai ter um capítulo, que esse capítulo eu queria que vocês me confirmassem 12 e 20, é isso aí, tá, Paulo Vitor? Que eu queria que vocês me confirmassem uma coisa. Em português, vocês já estudaram os conceitos de sujeito e objeto? Confirma aí no chat para mim. Já? Já estão estudando, ou já viram? Ou... Sim? Ainda não? Ué, sim ou não? Sujeito, objeto. Não, né? Assim, tá? Porque nesse capítulo a gente vai ter alguns pontos gramaticais que vai ter que envolver um pouquinho da noção de sujeito e objeto. Não tem problema, a gente vai... Eu posso, claro que essa explicação melhor vai estar nas aulas de português, mas eu posso dar uma introduçãozinha, tá? Para ficar tudo entendido, tá? Mas isso é só no tópico gramatical. Tá? Já já a gente chega lá. Pronto, o começo do capítulo diz o seguinte, né? Para começar, o título do capítulo é o seguinte: Wild Life, né? Ou seja, em português a gente pode traduzir isso como vida selvagem. Aqui, como sempre, né? Todo começo de capítulo, a gente tem algumas perguntinhas pessoais para a gente treinar, usar nosso vocabulário para a gente responder essas perguntas. Inclusive, a gente pode fazer aqui, tá? Eu vou corrigindo, a gente vai se ajudando. Diz assim, what do you know? Né? O que você sabe? Aí a letra A diz o seguinte, what are your favorite animals? Né? What are your favorite animals? Quais são os seus animais favoritos? E aí, pessoal, em inglês, tá? Quais são? Você conhece? Como é que a gente fala em inglês, os nomes deles? Vão colocando aí no chat. Quais são os seus animais favoritos? Dogs. Boa, Maria. Dogs. Koala. Dogs, koala. Quem mais? Cats. Dragão. Dogão. Ah, tá. Dogão, desculpa. Dog. Sei, dog and cat. Isso aí, Isabel. Boa. Que mais? Que mais que os animais vocês conhecem? Que vocês gostam? São os favoritos de vocês? Nossa, então a coruja. Você gosta de coruja, ou Ana Patrícia? Owen Fox. Corujas e raposas. Tá, eu gostei. Cobra, né? Que seria snake. Não vou nem comentar. Cavalo é horse, tá? Cavalo é assim, vou até deixar no chat. Horse é igual a cavalo. Pronto, a gente tem monkey, né? Macacos. Bear, né? Urso. Vocês gostam? Boa, gostei. Dog and fox. Cachorros e raposas. Bem, eu bem gostei, tá? A Júlia também gosta de corujas. Papagaio seria parrots, tá? Já já a gente vai conhecer alguns vocabulários a mais, tá? Então vamos lá, você poderia dizer assim, para a gente deixar a resposta bonitinha, completa, como é que você coloca? Você coloca assim, você coloca assim, my favorite animals. Vou digitando e vocês seguem o meu exemplo, tá? Coloca assim, dogs and cats. Vou pegar exemplo de alguém aí, tá? Por exemplo, a resposta da letra A pode ficar assim, ó. My favorite animals, desculpa, esqueci só da palavra animals. My favorite animals are dogs and cats, tá? Você pode colocar assim. E no caso, se você gosta de koalas e lobos, né, como a Laís, você coloca. My favorite animals, koalas and wolves. Se eu não me engano, koala se escreve do mesmo jeito em inglês, é o mesmo nome, tá? Mas é sem problema, tá? A gente vai aprendendo. Vocês vão completando aí, tá? Vamos para a próxima, né? A letra B pergunta o seguinte. Do you have pets at home? Aí a segunda pergunta. What are their names? Que a gente traduz assim. Você tem pets em casa, né? Pets em casa a gente traduz pets como animaizinhos de estimação, tá? Então você tem animais de estimação em casa? Qual é o nome deles?
Pronto, vamos lá, colocando. Eu vou dar um modelo para vocês, deixar aqui no chat um modelo para vocês. Você pode colocar assim, se sim, se você tem, você coloca yes, aí você coloca their names, se forem vários, né, their names are, sei lá, Pluto, eu não tenho, tá, mas eu vou colocar uns aqui, Pluto e deixa eu ver, eu não tenho a acredito, Pluto e nome de outro animalzinho aqui, um animalzinho. Pronto. Pluto and Leo, por exemplo, são o nome dos animaizinhos, né? Their names, desculpa, fica errando o chat sem querer. Pronto, their names, tá? Their names are Pluto, Leo e os demais nomes dos seus animais, tá? Se tinha um coelho, seria um carrot, né? Um coelho. Tá, já a gente chega lá, tá? Inclusive, na página seguinte, nas duas páginas seguintes, a gente tem uma caixinha de vocabulário de animais. Ele vai ajudar bastante, tá? Também. Pronto, vamos lá. Their names, no caso seria assim, é que eu copiei rápido, é their names, tá? Their names are Mel and Peliqueta. Pronto, vai ficar assim, ó, Maria. Their names are, aí o nome deles, tá? É isso aí, tá? Criativo o nome. Vamos lá, pessoal, letra C, tá? Vamos para C. Letra C diz o seguinte. Do you like zoos? Ou seja, você gosta de zoológicos? E pergunta assim, how often do you go to the zoo? Né? Ou seja, você gosta de zoológicos? Com que frequência você frequenta? Então, se você disser que você gosta, você coloca yes, tá? Yes. Olha, a Júlia tem o Agnes, Mimi e Gru. Então, vamos lá. Você coloca yes, aí você coloca com que frequência você vai. Se você quer dizer que você nunca foi, você pode dizer assim, ó. I have never been. Vou deixar aqui no chat, tá? Pronto, se você quer dizer que você nunca foi para um zoológico, você pode dizer o seguinte. I have never been there before. Ou I have never been a zoo before, tá? Então isso é pessoal também, você coloca yes ou no. Se, por exemplo, você já foi, então você diz o seguinte, se você já foi, né? Você diz I have ever been. Pronto, se você já foi, I have ever been a zoo, tá? Eu já fui, eu já estive, né, em um zoológico. Pronto, vamos lá. Pronto, caso a Raíssa nunca foi. É isso aí, pessoal. Isso aí, tá? A resposta pessoal, você coloca aí o que você achar. E o que só chamar a atenção, é engraçado que quando a gente vai dizer em inglês, né, que você já esteve, você já foi para algum lugar, eles nunca dizem, eu já fui para tal lugar, eles sempre dizem, eu já estive. Eles usam o verbo estar em vez do verbo ir. É o contrário, é diferente do português. Mas é isso aí. Vamos lá, tá? Tá certo, né, pessoal? Da letra A, B e C todo mundo fez? Alguma dúvida? Para a gente passar para o nosso texto. Dá para ver que o texto vai ter muita coisa de animais, né? Vamos lá. Para começar o título do texto, a gente vai fazer uma leitura. A gente não vai ler tudo, tá? A gente vai só pegar partes específicas. O título do texto diz o seguinte: The Lion King. Tá? The Lion King é o famoso O Rei Leão. Vocês já assistiram O Rei Leão? Deixa eu colocar aqui, mudar. Tá? Vocês já assistiram? É quase obrigatório, né? Ter assistido O Rei Leão. Pois vamos lá. A gente tem esse texto. E a gente não vai, como a gente aprendeu nas aulas, quando a gente vai interpretar um texto, eu sempre aconselho você a não ler o texto primeiro. Vai para as perguntas e depois volta para o texto. Então, para a gente interpretar isso, depois a gente faz eu posso até fazer uma tradução geral. Mas vamos para a página 44, que é onde está as perguntas, né? É onde está o direcionamento da interpretação. Eu já chorei também, Maria, assistindo, tá? Vamos lá, página 44. Vamos lá, vamos ler o tópico Comprehension, tá? A primeira pergunta diz o seguinte: What's the Lion King based on? Ou seja, a gente traduz como em que é baseado o Rei Leão. Dica para você, tá? A resposta tá logo no começo, tá no primeiro parágrafo, tá? Então, como é que a gente faz? A gente vai para o texto, a gente vai procurar as palavras-chave para a gente responder, tá? Então, vamos lá. Parágrafo 1 diz o seguinte: The Lion King is the first Disney animated feature not based on existing story.
In another sense, it's based on half the stories in classical mythology. E aí, com esse primeiro parágrafo, como é que a gente pode chegar à conclusão? O Rei Leão é baseado em quê? A história do Rei Leão. A resposta está aí, literalmente. Está na linha 3. Isso, Ana Patrícia. É isso aí. No caso, é baseado na mitologia clássica. Boa. A resposta está na linha 3, que diz assim: In another sense, it's based on, ou seja, é baseado, a gente já tem as palavras-chave, já estão indicando onde está a resposta, né? It's based on half the stories in classical mythology. Então, assim, a metade dele é baseado, né, em histórias da mitologia clássica, tá? Então, como é que você responde? Você pode copiar, né, a frase inteira, ou você pode simplificar e colocar assim: based, para ficar menor, né? Based on mythology, né? Baseado na mitologia. Mas a letra A pode ficar assim, tá? Para ficar mais curtinho. Sim, eu já reparei, tá? Mas assim, eu acho que leão é porque eles são tá novinho, eles parecem mesmo, tá? Então vamos lá. A da 1, da letra A, você pode colocar, da letra A ou do número 1, você pode colocar based on mythology, para não precisar escrever tudo. Então a gente sabe que ele é baseado na mitologia. A segunda pergunta diz o seguinte: What was his name? Ou seja, qual era o seu nome? Isso aqui nem precisa a gente ir pro texto, né? Tá no texto, mas nem precisa, tá? No caso é Simba, né? Simba. Pronto. Então, no caso, a questão número 2, a resposta a gente já tem. É Simba. Vamos lá. Vamos para 3, né? Agora. How's the cube's birth announced? Ou seja, como foi anunciado, né, o nascimento do filhote. Eu vou dizer onde é que está essa resposta no texto, tá? Ela tá... Deixa eu ver aqui. Tá lá... Deixa eu contar as linhas para dizer para vocês, para ficar mais fácil para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começa lá na sexta linha, tá? A partir da sexta linha, você vai encontrar essa resposta. Ah, isso foi mal, tá? Desculpa, mas é Simba, tá? Simba é o nome dele. Você não assistiu, eu achei que todo mundo tinha assistido. Mas vamos lá. Achou? Vamos lá. Pablo, vamos lá. Da questão 3 diz o seguinte: como é que foi anunciado, né, o nascimento do filhote, né? Cube é filhote. Tá lá na sexta linha. Da sexta linha em diante você vai achar. E aí? Já tá começando assim, ó. The cube's birth is announced. Você já tá dizendo, o nascimento do filhote foi anunciado, announced in opening sequence of the movie called The Circle of Life, which is an evocative collaboration of music and animation to show all of the animals of the African veldt gathering to hail their future king. Vamos lá, vamos colocar a resposta, né? Essa resposta ficou grande, mas eu vou resumir para vocês. 3. Para resumir, vamos colocar assim, né? Para não ficar muito grande. It's an evocative collaboration of music and animation. Pronto, acho que fica pronto. Podemos colocar assim, tá? Pronto, aí é onde ele foi apresentado, tá? Não é o mas foi boa a resposta. Ele foi apresentado, né, no começo da sequência do filme chamado O Ciclo da Vida. Mas aqui está perguntando como foi esse anúncio. E no texto a gente diz que foi uma colaboração evocada através de música e de animação, tá? É um pouquinho depois desse trecho, Raíssa, um pouquinho mais para baixo. Que fala assim, which is an evocative collaboration of music and animation. Entendeu? Tá logo na sequência. Na verdade, a próxima frase que você colocou é que estava logo na frente.
Pronto. E se você quiser deixar a resposta maior, você pode ir completando até chegar ao ponto final, tá? Se você tiver paciência para escrever, mas eu acho que assim já está resumido, tá? Pronto, vamos lá. Vamos para 4, né? Questão 4. Diz o seguinte. Who are the little lion's friends? Ou seja, quem são os amigos do pequeno leão? Os amigos do leãozinho? Para essa resposta, ela tá... Pronto, tá no segundo parágrafo, tá? Você vai para a coluna seguinte. Dancing Monkey seria macaco dançante, alguma coisa assim, ou macaco que dança. Aparentemente, literalmente seria isso, Dancing Monkeys. Tá, mas vamos lá, a resposta dessa está na segunda coluna, tá nesse parágrafo que começa assim, of course, blá, 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 tá? Tá bem aí. Pergunta é, quem são os amigos, tá? Quem são os amigos do leãozinho? Achou? Pronto, você vai colocando aí, tá? Eu vou também já preparar minha resposta aqui para corrigir. Eu acho, porque assim, se for dance com Y, porque dance literalmente é dançante, é o adjetivo, na verdade. Então, se dancing monkey seria o macaco que dança. Eu acho que fica mais preciso assim. Não a dança do macaco. Eu acho, se fosse a dança do macaco, seria, eu acho que dancing monkey, com ING. Faria mais sentido, eu acho. Então tá aí, o João colocou o quê? Zebra, gazelle, monkey and wild beast. É isso aí, João, tá certíssimo, tá? É isso aí mesmo. Zebra. Deixa eu copiar também. Monkey and wild beast. Pronto, essa é a resposta da 4, né? Quem são os amigos do pequeno leão? Zebra, gazela, macaco e esse bicho que eu tive que pensar porque eu não sabia o que era wild beast, mas é um gnu. Gnu é aquele bicho que tem uns chifres assim para trás, né? Grande que tem uns chifres meio tortos assim. Aquilo que é um gnu. Eu não fazia a menor ideia de que o wild beast era gnu. Mas pronto, vamos lá. Enfim, a 4. Vocês acompanharam? Alguém não colocou a 4? Deu certo? Pronto. Se alguém não tiver colocado, avisa, tá? Para não ficar sem fazer. Pronto. Falta 2 minutos, tá? Mas dá tempo a gente, pelo menos, concluir a última, né? A 5 diz o seguinte. Who is his enemy? Ou seja, quem é o seu inimigo? Ou seja, quem é, no texto, quem é o inimigo do Rei Leão? No caso, a gente está lá no final. Tá na última frase do texto. Olha, tem gente colocando hienas, tem uns que acham que é Scar. Vamos procurar no texto. Vamos procurar no texto. Vai lá, na última frase, a partir do ponto você começa a ler. He has an enemy, his uncle Scar. Não tá falando his uncle Scar. The king jealous brother who wants to be king himself one day. A gente traduz como o seguinte. Ele tem um inimigo, seu tio Scar. E que é o irmão invejoso do rei. Que quer ser rei ele mesmo um dia. É isso aí. Então é o Scar, tá, pessoal? O inimigo dele é o Scar. Inclusive, para a resposta ficar maior, você pode colocar assim. O tio dele, Scar. Quer assim, his uncle, Scar. Pronto, você pode deixar assim, na 5, né? His uncle, Scar. Né? O tio dele, Scar. Pode, Raíssa, pode ser, tá? Eu deixei assim para ficar maior mesmo, para ficar mais elaborada a resposta, mas pode ser, pode ser. Vamos lá. Para encerrar, não, tá, Pablo? A gente vai deixar a próxima semana. A gente começou um capítulo agora, tá? Não vai ter, tá? Não vai ter agenda, tudo bem? A gente começa só atividade mesmo só a próxima semana. Para encerrar, deixa eu ver. Já deu tempo. Então acho que nem vai dar tempo. Vai não. Mas é o seguinte, aqui a gente tem eu ia falar, a gente ia aprender algumas pronúncias desse listening pronunciation, mas a gente deixa para a próxima aula, tá? Não quero tomar também aula do outro professor, não. Esse é, pessoal. Tchau, tá? Até mais. E a gente se vê na próxima semana.